Tudo começou em 1926, mais precisamente no dia 14 de julho, quando nasceu Boaventura Pereira de Souza, na cidade de Araioses, no Maranhão. Apesar de ter nascido em uma família católica, ainda na juventude, resolveu dar um novo rumo à vida espiritual. O segundo nascimento foi aos 17 anos de idade, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, meu pai perguntou: padre, como eu posso obter uma Bíblia? Ele disse: você parece que quer virar protestante? Disse: não, senhor padre, eu quero conhecer a verdade. E o padre disse: eu não vou citar a Bíblia não, mas procura uma que tenha o nome de um bispo. Meu pai conseguiu uma que tinha a assinatura de 8 bispos e começou a estudar. Estudou, até que chegou à conclusão, sem assistir nenhum culto, sem conversar com um protestante, chamou os crentes para dirigir um culto em sua casa e aceitou Jesus como Salvador. Aí foi a família toda? Toda a família que estava presente. Eu e meu irmão Estevão, na época, estávamos trabalhando em Santa Catarina. Lá onde estávamos, soubemos que eles eram protestantes e ficamos revoltados. Mesmo assim, aproximava-se a Semana Santa e nós vimos passar os dias grandes com nossos pais. Quando chegamos, notamos uma grande diferença, porque meus pais guardavam quinta-feira da meia da tarde e sexta até meio-dia. E trabalhavam o resto do tempo. E naquele tempo, trabalhou direto. Sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, só não trabalhou domingo. Então, eles ficavam trabalhando todo dia e nós prestamos atenção. E eu perguntei ao meu pai, por que essa diferença? Ele respondeu: meu filho, é porque todos os dias são iguais. Deus não criou um dia santo e um amaldiçoado. O amaldiçoado é quem peca. E o pecado é que Deus não quer saber dele, mas quem obedece a palavra dele é dele. Convicto da sua fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, 3 anos depois, atendeu o chamado de Deus e foi separado para o santo ministério. Homem cristão, com grande visão espiritual, aceitou o desafio. Deus, em sua misericórdia, começou a me falar através de um sentimento profundo em ver almas salvas. Orava, evangelizava, saía de um lugar para outro, percorri vários municípios ajudando a meu pastor, sem dizer nada a ele. Mas o desejo aumentava cada dia, desejando levar a mensagem diretamente, porque eu que precisava trabalhar para manter minha família, pensava que o pastor era mantido por alguém. Então, resolvi contar o caso ao pastor, e ele disse: Deus está te chamando. Prepara-te para que entre na vida ministerial. O ministério pastoral começou em 1947, quando assumiu a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Redenção, atualmente município de Mata Roma. Uma igreja com 32 crentes na sede e 64 morando em 14 municípios. Um desafio que foi enfrentado com muito jejum e oração. Um período difícil em que as viagens eram a pé e os pastores não recebiam salário. Era necessário trabalhar para manter a família e o ministério. O pastor teve que exercer diferentes profissões para cumprir o desafio. As igrejas não sabiam contribuir. As grandes congregações não chegavam a 10 crentes e viajavam de 300 quilômetros para visitar uma congregação de 3 ou 4 crentes. E como que eram essas viagens? As viagens todas a pé. O pastor não podia comprar um jumento, porque se ele comprasse um jumento, os crentes se escandalizavam. Então a vida lá no começo do ministério era bastante difícil, né? Não era somente difícil, era dificílima, porque naquele tempo, além da situação financeira que apertava de todos os lados, a perseguição era muito grande. A gente não ia a lugar nenhum a convite de qualquer pessoa. Hoje é diferente. Os pastores são esperados com uma boa refeição. Naquele tempo, ovos podres e urina guardada há muitos dias. Essas aqui são as áreas que eu trabalhei para manter a minha vida, a vida da minha família e ajudar a igreja no começo, quando aceitei Jesus como meu Salvador,
e iniciei a vida ministerial. Naquele tempo, pastor não tinha nenhum salário. As igrejas não sabiam contribuir. E para o pastor sobreviver, tinha que trabalhar. E eu usei todas essas áreas. Pastor, fotógrafo, carpinteiro, marceneiro, eletricista, encanador hidráulico, serralheiro, ferreiro, plandeiro, contador, soldador, desenhista, lavrador e reparador de máquina e oleiro. Sendo que oleiro foi a última vez que eu trabalhei quando fiz o tijolo do tempo da Assembleia em Caxias. Fizemos 45 mil telhas e 55 mil tijolos e carregam todo esse material no ombro em uma distância de quase 30 quilômetros. Depois de 5 anos, o desafio continuou com a transferência para o Rio Novo, passando por Tutóia, Magalhães de Almeida, Caxias, São José de Ribamar, Timon, até a chegada em Bacabal. Uma trajetória marcada pela dificuldade, muitas perseguições, mas para cada obstáculo, uma estratégia inspirada pelo Espírito Santo. Um esforço sem medidas para levar a palavra de Deus e resgatar as almas perdidas. Como foi que surgiu a ideia de usar o vinil aí com os hinos e a pregação? Este disco eu usei durante muito tempo de forma surpreendente e ocasional. Meus avós vieram para o Brasil em 1700 e trouxeram esse aparelho. E meu pai recebeu depois a mim e eu o guardei. E sabendo que não havia facilidade de evangelizar e que não havia radiola, não havia rádio naquela região, então eu comecei a usar. E através dessa radiolazinha, as pessoas mais endurecidas aproximavam-se para ouvir hinos e pregação do Evangelho. E através dela ganhamos alma para Cristo. Na época lá era proibido as pregações? Ninguém podia penetrar em lugar nenhum. Havia lugares que, se o proprietário da casa permitisse dirigir o culto, ele tinha que adiantar 20 metros em frente da casa para poder dirigir o culto, porque não era permitido. A Igreja Católica não permitia. Se dirigisse na porta da casa de qualquer pessoa, era apedrejado o pregador e o proprietário sofria expoliação dos seus bens. Aqui na cidade, foram 33 anos de muito trabalho em prol do Reino de Deus. O pastor Boaventura recebeu a Igreja Assembleia de Deus em Bacabal no dia 30 de agosto de 1963, com cerca de 560 membros. O trabalho do Senhor foi crescendo na região. 14 novos templos foram construídos e surgiu a necessidade de desmembramento. As congregações de São Luís Gonzaga, Lago Verde, Bom Lugar, o povoado Bela Vista e Cordeiro foram transformadas em sede. Além de desmembrar o campo de Bacabal, o pastor também desenvolveu trabalhos importantes de caráter social. Um pastor preocupado não somente com a vida espiritual da população de Bacabal, mas também com a qualidade de vida social, principalmente com a comunidade carente. Através da Escola Benemérita Evangélica e do Colégio Gunavingre, centenas de alunos carentes tiveram a oportunidade de estudar sem pagar nada. Com a criação do Instituto Benemérito Evangélico, o trabalho social foi ampliado. Além de assistência médica e medicamentos, a população mais carente foi beneficiada com cursos profissionalizantes. Domésticas, costureiras, marceneiros, pedreiros entraram para o mercado de trabalho e garantiram renda para a família. Naquele tempo, o pastor tinha que trabalhar para manter a vida dele e dos crentes carentes, porque havia muito. E, além de tudo, o pastor ainda era explorado pela família daqueles que criam e não queriam trabalhar. Então o senhor criou o Instituto e ajudou essas pessoas a terem uma profissão. O Instituto Benemérito foi criado, eu iniciei em 48 e 47, e o Instituto Benemérito foi criado em 1962. Naquele tempo, morava aqui o pastor Manuel Ribeiro, que criou o Instituto Benemérito, mas não legalizou. Quando eu cheguei, legalizei, documentei,
criei a Escola Beneméritos Evangélica, criei o Colégio Gunavingre e o Instituto Benéfico serviu para ajudar muitas pessoas carentes com bolsa de estudo, na área profissional, curso de aprendiz doméstico e muitos outros, ajudando as famílias carentes. Em 1996, o pastor Boaventura foi jubilado e o trabalho do Senhor continuou com o pastor Raposo, que segue até hoje as orientações e os conselhos do pastor Boaventura. O pastor Boaventura é um ícone em nosso meio, é uma reserva moral, uma reserva espiritual e intelectual. Você visitou a biblioteca dele. Então, assumir um trabalho passado pelo pastor Boaventura foi ao mesmo tempo muito fácil e também muito difícil. Muito difícil porque pisar no rastro dele, fazer o que ele faz, não é fácil. Porque ele é um gigante mesmo. Sempre foi muito trabalhador. E muito fácil porque pisar onde ele pisou é seguro, é tranquilo, porque a gente sabia que estava pisando no lugar certo. Eu não tive, digamos assim, aquele egoísmo de querer mudar nada, até porque eu sabia que estava tudo no lugar, estava tudo certo. Eu só pedi a Deus a graça para poder dar continuidade ao trabalho que o pastor Boaventura fez. E agradeço a Deus por ele ainda estar no nosso meio como meu conselheiro pessoal. Dos 50 anos dedicado ao ministério, são muitas as histórias guardadas na memória e no coração. Foram muitas lutas marcadas por muitas conquistas. Em casa, o pastor Boaventura guarda com muito carinho objetos que fizeram parte dessa trajetória no ministério. Um pequeno museu marcado pela riqueza de histórias. Ele faz questão de mostrar cada detalhe e, orgulhoso, vai resgatando da memória a importância e a história dos objetos ali guardados. A oficina, como ele costuma chamar, é na verdade a própria história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Maranhão. Um tesouro muito bem guardado. Ele faz questão de explicar cada detalhe. Com esta aqui, eu fazia buraco quando a área era muito pequena, entrar somente essa parte a broca, e eu fazia o seguinte. Aqui, velho. É tipo catraca de bicicleta. Só entrar essa parte aqui, lá escondido, que ninguém podia descer aquele jogo de fora dele não entrava. Mas se engana quem pensa que este é o cantinho preferido da casa. É aqui, na biblioteca, que o pastor Boaventura passa boa parte do dia e até da noite. Um mar de conhecimento dentro de casa. São livros com diferentes temas e algumas raridades. É assim, mergulhado no mar de conhecimento, que o pastor Boaventura dedica os seus dias. Ele já leu todos os livros e é capaz de resgatar da memória o conteúdo de cada livro da prateleira. Aqui estão os livros que eu usei para fazer o curso médio em teologia. Aqui está um cumprimento que a ETARD apresentou para eu fazer o curso médio em teologia. E aqui estão os livros que eu usei do bacharelado em teologia. A paixão pelos estudos lhe rendeu uma homenagem muito justa. Dentro do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, a biblioteca recebeu o seu nome em sua homenagem. Essa biblioteca, ela nasceu exatamente para auxiliar os professores de escola bíblica dominical, né, para que eles possam se fundamentar melhor e fazer um bom trabalho. Basicamente, para estudar mais a palavra, para ensinar mais. E o nosso maior exemplo de estudioso da palavra de Deus em vida aqui é o pastor Boaventura. Então foi uma homenagem mais do que justa. No dia 11 de maio de 98, há 18 anos, ela foi aberta e posteriormente o pastor Antônio Gilberto, do Rio de Janeiro, CPAD do Rio de Janeiro, veio aqui também fazer essa homenagem ao pastor Boaventura aqui na biblioteca. Nós temos todos esses livros aqui de escolas teológicas, né? Livros especiais para mulheres, para crianças, para adolescentes, para teólogos. Nós temos várias enciclopédias, né?
livro de estudo da ETAD, tudo isso para melhorar o ensino da escola bíblica dominical. A nossa igreja cresce porque é uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. E o exemplo que nós temos é desses grandes homens de fé, a exemplo pastor Boaventura. São muitas as homenagens que ele recebe não somente em Bacabal, mas também nas outras cidades do Maranhão e até em outros estados pelo Brasil. A história do pastor Boaventura chega a se confundir com a própria história do evangelho no Brasil. Ele é uma pessoa que demonstra, e não apenas demonstra, ele vive uma parte espiritual muito forte, porque ele é um homem temente a Deus, ele é um servo de Deus, e apesar da idade dele, ele não é pela sua velhice, digamos assim, que ele parou de trabalhar para o Senhor, porque às vezes ele tem, às vezes não, a maioria das vezes ele tem mais, digamos que vigor do que muitos jovens, como na hora de evangelizar, o pastor Raposo muitas das vezes fala que ele é exemplo, porque quando chega dia de todo mundo sair para as ruas, meu pai é o primeiro. Mas existe um pastor Boaventura que somente a família conhece. Um menino de 90 anos, que ainda faz muita travessura. Quem conta pra nós é a esposa dele, a irmã de Gé. Aí ele pega a escada quando eu tô lá fora, na rua, que ele não pega perto de mim. Aí ele pega, bota a escada aqui, por dentro aqui, sobe, vai na outra casa aqui, nessa de andar aqui, e começa a tirar as goteiras, né? Aí teve um dia que eu estava em casa e por surpresa eu me surpreendi, ele estava com a escada aí já lá em cima, suado, e eu com medo e fiquei me tremendo, peguei a máquina, eu disse, não gente, eu vou filmar isso daqui, eu vou botar no Fantástico, isso aqui é demais, Boaventura, tá pra mim eu morrer de tanto nervoso, e aí o povo acha que nem acredita, né? Eu vou pegar a máquina e vou filmar essa imagem bem aqui. Quando eu digo pra ele, Boaventura, não faz uma coisa dessa, e ele fica só sorrindo. Ah, Digé, tu pensa que eu sou velho, não presto mais pra nada? Velho é o mundo. Eu somente sou dessa idade, mas a minha mentalidade é como uma pessoa nova. Hoje o pastor Boaventura chega aos 90 anos de idade com muita história para contar. Um exemplo para a Igreja de Cristo. Modelo de cristão para todos nós. Louvamos a Deus pelo privilégio de desfrutarmos da sua presença entre nós. Coral Harmonia Celeste saúda toda a igreja com a paz do Senhor. É com muita honra e alegria que nessa data tão especial, o Coral Harmonia Celeste quer parabenizar um homem de fé, homem de muitas batalhas, de lutas travadas, que durante toda a sua vida vem guerreando em favor do Evangelho de Cristo. Podemos dizer que ele é a geração de Davi que plantou no reino em prol da geração de Salomão. Seu nome é pastor Boaventura, que em seus 90 anos de serviço ao reino, completa essas 9 décadas ainda com vigor, com saúde e dando frutos, como nos diz em Jó 36:11. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade, em delícias, né? Parabéns, pastor. Que o Senhor lhe abençoe a cada dia mais e conceda os desejos do seu coração. São os votos do Coral Harmonia Celeste. Felicitações, que o Senhor
nas ruas e nas praças, onde quer que seja, o pastor com sua unção faz dali uma igreja. E o povo vai chegando, multidões vão se juntando. A presença de Jesus é forte, alguém está chorando. A dor de quem sofria deu lugar à alegria. O pastor sorri feliz, assim termina um outro dia. Guarda, Senhor, o coração do meu pastor. A sua oração alivia a minha dor. A qualquer hora, em qualquer lugar, Ele é um amigo que eu posso contar. Quantas vezes, ensinando a Bíblia, me tocou tão fundo que me fez chorar. Por isso eu oro, peço todo dia, nesse mundo mal enganador. Guarda, Senhor, o coração do meu pastor. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor, o coração do meu pastor. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor, o coração do meu pastor.